A argumentação é a principal pedra no sapato de quem está estudando redação para o Enem. Lá na prova, ela é avaliada na competência 3, que se chama selecionar, relacionar e organizar e interpretar, tem mais o verbo, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, todos esses palavrões são sinônimo de argumentação. Basicamente, a argumentação é avaliada de duas formas. Primeiro, projeto de texto, que é a escolha dos teus argumentos. Segundo, desdobramento, que é como você desdobra ou usa ou explica esses argumentos que você selecionou. Então veja o exemplo dessa redação. Essa redação tirou 920 e perdeu nota só na competência 3 dentro da minha plataforma, tá? Então tirou 120 na competência 3 e nota máxima em todas as outras. Por quê? Vamos olhar a argumentação dela. Além disso, as estruturas educacionais brasileiras não utilizam de seu poder formativo para evitar novos casos de exploração sexual. Em relação a esse tema, Nelson Mandela defende que a educação é a melhor arma que se pode usar para mudar o mundo. Logo, torna-se clara a função escolar, evitar que as crianças e adolescentes se submetam a relações sexuais em troca de benefícios e em detrimento de sua segurança, ou seja, sejam sexualmente exploradas, e formar indivíduos conhecedores de seus direitos e dos métodos de denúncia de crimes. Dessa forma, o papel das escolas deve parar de ser negligenciado para que o problema finalmente encontre uma solução. Essa argumentação ela está aparentemente muito boa, tem palavras muito bonitas e faz muito sentido. Mas perceba que todo esse parágrafo tá para dizer como que deveria ser e não como é. Então a gente precisa de uma argumentação que seja crítica, sempre, sempre, sempre. Eu vou te mostrar um exemplo para você entender comparativamente, olha só. Essa é outra redação também mandada para minha plataforma e que tirou nota máxima da competência 3. Ademais, a carência de representação política influencia a problemática. De acordo com Thomas Hobbes, o Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. Até aí tudo igual. Agora vamos para a argumentação. Entretanto, tal conduta não está sendo honrada. Então, essa redação não está dizendo como deveria ser, e sim como é. E tá dizendo que como é, não tá bom, tá problemático. Sempre vai ser assim na redação do Enem, tá? Então, olha só. Tal conduta não está sendo honrada quanto à persistência de violência em estádios de futebol, já que alguns indivíduos estão inseguros em frequentar os jogos devido à ausência de profissionais, tá afirmando, não tem profissionais de segurança suficientes, né? Solicitados pelo órgão gestor, ocasionando trauma, medo e empecilhos na valorização do futebol brasileiro. Então a gente tem aqui uma argumentação que diz o que não está acontecendo e não o que deveria acontecer. E essa é a principal diferença que separou a nota dessas duas redações. A argumentação foi feita para falar sobre a realidade, para criticar a realidade. Então não tenha medo de fazer isso. Não diga o que deveria ser feito no momento da argumentação, e sim o que não está sendo feito. Inclusive, uma dica ótima é usar a própria palavra não mesmo na argumentação. Gente, as redações nota 1000 todas usam a palavra não. É uma coisa assim absurda que tá lá, que ninguém percebe, que ninguém vê, mas que é altamente argumentativo. Então, se o argumento é omissão governamental, você vai dizer que o governo não está fazendo o que precisava. Se o exemplo é a má influência midiática, você vai dizer o que a mídia não está fazendo. Se o exemplo é formação educacional lacunar, né, o seu argumento, você vai dizer o que a escola não está fazendo. E isso já vai aumentar muito a sua argumentação. Claro que depois disso aqui tem outras estratégias, né? Tem o desdobramento por meio de conectivos, que é uma coisa que eu ensino em detalhes dentro do workshop da argumentação. Mas para começar, eu quero que você foque nisso. Sempre que você for argumentar, você precisa usar a palavra não, para que fique claro, explícito o que você está fazendo, o que você está argumentando. E aí, claro, existem outras palavras, né? Então, por exemplo, a ausência. Quando eu falo que tem ausência de uma coisa, eu estou criticando. A ausência de estrutura, a ausência de preparação, isso é um substantivo que é muito argumentativo. Quando eu uso também adjetivos como grave, problemático, delicado, negligente, omisso, tudo isso também é argumentativo, tá? Eu quero te ajudar a fazer uma argumentação máxima em qualquer tema, assim como essa redação fez. Mesmo que hoje você já faça argumentações, mas não alcance a nota máxima, tá? Isso é um problema. Isso diminui muito a sua nota e, por consequência, sua média final, e não tem nenhuma necessidade disso acontecer. Então, eu vou deixar aqui embaixo o workshop da argumentação e lá dentro eu vou te ensinar tudo isso passo a passo.